Afro Samurai é um mangá criado por Takashi Okazaki em 1999 e que recebeu um anime com só 5 episódios em 2007. Depois de presenciar a morte do seu próprio pai, um garoto dedica toda a sua vida em busca de vingança. Uma vingança carregada de dor, sangue e violência. A dedicação desse garoto em conseguir o seu objetivo o leva a se tornar um dos melhores espadachins do mundo. Um homem lendário. Um nome que deixa um rastro de medo por onde passa. Esse é o Afro Samurai. Mas antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações. Já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos pra história. Senta aí. Num tipo de Japão feudal futurístico, mas pós-apocalíptico ao mesmo tempo, a história começa no alto de uma montanha, com um samurai e com seu filho. O homem foi desafiado por um inimigo que diz ser o número 2, e o samurai é o número 1. Assim, imediatamente uma luta começa. Uma luta complexa, com golpes de espadas do número 1 e golpes habilidosos com pistolas do número 2. Com um golpe do número 1, ele parecia ser o vitorioso, mas de repente, o desafiante, o número 2, vence a luta, cortando a cabeça do seu rival. Ele pega a bandana do samurai derrotado, e o agora antigo número 2 é o atual número 1. Ele se vira para a criança que estava junto e diz que isso vai traumatizá-lo com certeza. E quando ele crescer, pode procurá-lo para sua vingança. Mas só quando ele estiver pronto para desafiar um deus. Assim, alguns anos depois, a criança se torna um homem chamado apenas como Afro Samurai. Na atualidade, alguns samurais desafiam Afro. Todos queriam a sua bandana, a faixa de número 2. Mas sem ele dizer nenhuma única palavra, segurando a espada com uma única mão, sozinho, com habilidades extremas, ele derrota todos os seus inimigos de forma impressionante. Afro era extremamente mortal, mas também quieto, silencioso, sempre pensativo. O problema é que ele não percebe que nesse momento tinha alguém o observando. Um dos homens que desafiaram Afro diz que ele aceitou aquele trabalho porque acreditava que aquele samurai era só uma lenda, mas ele era real. Era o demônio que aceitou desafiar um deus. Depois da vitória, Afro se encontra com um outro homem, um amigo mais extravagante, tagarela, que é o completo oposto de Afro. Ele é medroso e questiona tudo, inclusive se Afro precisava mesmo fazer aquilo, toda aquela matança. Mas Afro, como sempre, só o ignora. De qualquer forma, ele comenta que o monge, de novo, estava observando. Na manhã seguinte, num tipo de bar, perto de onde Afro andava, a notícia de que ele estava chegando começou a circular. Um cliente de fora da cidade pergunta quem é esse, e a bartender explica. Existem 2 bandanas, 2 faixas ancestrais. Quem usa a faixa de número 1 é como um deus, e ninguém pode tocá-lo, exceto quem for o dono da faixa de número 2, o segundo maior espadachim do mundo. Só que qualquer um pode desafiar o número 2. Ambos são considerados lendas, e o número 1 vive no topo da montanha Shune, esperando há anos pela chegada do número 2. O atual portador dessa segunda faixa é um homem com um cabelo afro, um samurai, o Afro Samurai. Afro chega no bar, onde um homem chamado Maki tinha começado uma briga com os outros clientes sobre ser ele quem iria conseguir a bandana. Mas quando o samurai chega, eles param a briga e Maki tenta desafiá-lo. Mas Afro se irrita quando Maki derruba sua limonada e assim o derrota com apenas um soco, mostrando que realmente é uma lenda. Depois dessa parada para tomar sua bebida favorita, Afro segue caminho por uma estrada na subida de um penhasco. Ele segue acompanhado pelo seu amigo tagarela, que o alerta sobre estarem sendo seguidos. O seguidor então se revela. Era um homem chamado Shoshun, e ele desafia o samurai para uma luta. Shoshun usa flechas, granadas e armas no combate, mas nem isso era páreo, e Afro o derrota facilmente.
Longe dali, o monge observava a luta mais uma vez, mas agora com um companheiro. Ele liga para outro monge para contar a atual situação. Acontece que eles fazem parte de um tipo de seita chamada de Sete Vazios, e eles querem o poder de um deus. Afro continua sua caminhada, mas logo percebe que uma das flechas de Xoxum tinha atingido seu abdômen, e ele cai. O companheiro do monge aproveita para atacar e desafia Afro com uma bazuca. Ele tem um número 6 marcado no seu chapéu e atira na direção de Afro nesse momento. Mas mesmo ferido, Afro corta a bala de bazuca no meio com a sua espada. Só que a explosão o pega e o faz cair do alto daquele penhasco. Durante a infância, Afro tinha a posse da faixa de número 2, que foi abandonada pelo antigo dono quando ele derrotou seu pai. Mas rapidamente o pequeno Afro perdeu a faixa para bandidos que a procuravam. E esses bandidos deixaram o pequeno garoto bastante ferido. Afro foi encontrado por duas crianças, a garota Otsuro e o seu amigo Gino. Eles o levaram para o orfanato onde viviam, e ali Afro recebeu tratamento médico, comida, abrigo e treinamento do chamado Mestre Espadachim. Afro passou a viver com aquelas crianças órfãs, praticamente como uma família com Gino e Otsuro, como 3 amigos inseparáveis, praticamente irmãos. Afro aprendeu a pescar, a ter uma vida cheia de treinamentos, mas ainda assim leve de paz. Só que com o tempo, numa das idas até a cidade, o pequeno Afro escuta algumas pessoas comentando que o atual número 2 estava por ali. Então Afro decide deixar tudo de lado e vai atrás daqueles homens para descobrir a localização do número 2. Afro confronta um homem que não revela nada, então irritado, Afro o mata, se tornando um assassino ainda na infância. O mestre espadachim no orfanato repreende o garoto, dizendo que não existe glória em seu número 2. É uma vida de assassinatos. Não existe glória em viver uma vida de vingança. Eles precisam quebrar esse ciclo de violência. O problema é que naquela tarde, os companheiros do homem morto por Afro aparecem no orfanato para vingá-lo. Mas Afro, sozinho, consegue derrotar quase todos, até que um dos bandidos consegue pegá-lo de surpresa. Mas as crianças do orfanato, que também são treinadas como espadachins, chegam para ajudá-lo. E assim, os inimigos são todos derrotados. No presente, Afro desperta depois da explosão e depois de cair daquele penhasco. Ele foi encontrado por uma mulher que diz se chamar Okiko. Ela explica que ele está ferido ainda. Ele foi envenenado por aquela flecha. Então Okiko cuida de Afro na sua própria casa. Ainda se recuperando, Afro vê que continua sendo seguido e observado e decide ir embora para não prejudicar a mulher, mas Okiko pede para ele ficar. Numa tarde, enquanto Okiko tomava banho num lago, ela conversava por telefone com alguém. Acontece que ela, na verdade, trabalhava com os monges dos 7 Vazios. Durante aquela noite, surgem fogos de artifício no céu, e olhando para aquilo juntos, Afro e Okiko começam a ter uma aproximação. E, com uma conexão, eles se beijam e passam a noite juntos. No dia seguinte, Okiko destrói o seu celular, mostrando arrependimento. Mas Afro a vê nesse momento e Okiko confessa que é uma ninja do clã dos 7 Vazios. E ela estava tentando se aproximar de Afro para registrar as habilidades dele, mas ela tinha sentimentos por ele. O problema é que era tarde demais e a casa já estava cercada pelos inimigos. Acontece que Okiko, na verdade, é Otsuro, a garotinha que encontrou Afro anos atrás, quando ele ainda era uma criança. Sem tempo para muita explicação, os inimigos atacam e entre eles estava o monge e o seu companheiro. E o monge crava uma lança em Otsuro, a matando imediatamente. Otsuro tentou destruir os dados que registrou sobre Afro, mas era tarde demais. O monge incendeia a casa com Afro dentro e desaparece com o chip que tinha os registros sobre o samurai. Pelo menos Afro consegue sair vivo do meio daquelas chamas. E com mais ódio ainda, ele agora segue a sua busca por vingança.
Um tempo depois, Afro e o seu amigo Tagarela voltam para a estrada, rumo ao topo da montanha Shuni. E o seu amigo sempre tenta tirá-lo desse caminho, tenta convencê-lo a não continuar nessa trilha de vingança. O velho monge continua observando e entra em contato com os outros de novo. Esse homem é chamado de Irmão 2, e o outro no telefone é o Irmão 1, que está junto dos outros irmãos, o 3, 4, 5 e 6, por exemplo. Por isso, eles são os 7 vazios. Eles querem o posto de número 1, mas para isso precisam destruir o número 2 antes, o Afro Samurai. Só que agora, o Irmão 1 tem uma arma secreta para derrotá-lo. Uma arma chamada Afro Droid, que tem os conhecimentos extraídos por Otsuru sobre o Afro Samurai. O Afro Droid é um androide com a aparência igual à de Afro e com uma força física 20% maior que a do original. Alguns irmãos duvidam das suas habilidades de combate, então o Irmão 1 promove uma luta contra dezenas de guerreiros, onde o androide é o vitorioso de forma muito rápida, provando todo o seu poder. Continuando o caminho para a Montanha Shuni, enquanto seu amigo continua tentando convencê-lo a desistir disso tudo, Afro chega num tipo de ponte, onde ele vê a sua própria figura. Era o Afro Droid. Os dois têm movimentos muito parecidos e rapidamente um combate intenso se inicia. Era como se Afro estivesse lutando contra ele mesmo. Afro tem dificuldades de derrotar o androide, que tem reflexos mais rápidos e é mais forte, e principalmente conhece todos os seus movimentos. Então Afro percebe que a única forma de vencer é fazendo algo que o seu mestre sempre lhe ensinou. Ele tinha que se tornar imprevisível. Assim, com movimentos subconscientes, Afro vence o combate. Era como se Afro tivesse conseguido se superar. O problema é que os monges dos 7 vazios observavam tudo ainda, e com o fim da luta, eles explodem a ponte. Mas graças à sua velocidade e habilidades, Afro evita a explosão. Do outro lado da ponte, ele finalmente se encontra pessoalmente com os monges. O Irmão 3 nem sequer luta, ele se rende imediatamente com a chegada do samurai. E sem grandes dificuldades, Afro mata todos os outros. Os monges não eram muito bons combatentes, e os poucos que eram, como o Irmão 6, 5 e 4, são facilmente derrotados em combate bastante rápidos e curtos. Afro passa pela base da seita, deixando um rastro de sangue e corpos pelo caminho, acabando também com o Irmão 2, que tentava observar tudo escondido. O único que não é visto é o Irmão 7, que é ainda desconhecido. O problema é que ao chegar no salão principal, o Afro Droid reaparece. Ele ainda não estava acabado. Talvez ele tenha herdado também a força de vontade de Afro. De qualquer forma, a luta recomeça. E com disparos e a força de um droid, o combate é mais complexo. Mas Afro usa o próprio poder do robô contra ele mesmo. E mesmo com dificuldades, lutando contra poderes energéticos do droid, Afro é o vencedor, deixando o corpo destruído do robô pelo caminho. E ele destrói o chip, onde estavam as suas informações roubadas também. Afro segue pela base e sobe num elevador que o levaria até o topo da montanha, mas o Irmão 1 aparece para matá-lo. Era um tipo de armadilha. Só que quando o samurai chega no topo, o Irmão 1 já não estava consciente. Afro derrotou todos eles. O problema mesmo é que no topo ele encontra mais um oponente. Um outro samurai, com a cabeça de um urso de pelúcia e com 2 espadas nas mãos. O homem com a cabeça de pelúcia diz que faz tempo que ele e Afro não se viam. O amigo de Afro está cada vez mais apreensivo, mas Afro, como sempre, só o ignora. Assim, uma luta começa, mas dessa vez Afro estava diferente, ele não estava atacando. Afro estava apenas se esquivando dos golpes. No meio do combate, Afro começa a pensar na sua adolescência e no treinamento que recebeu do seu mestre. Afro chegou a lutar com vários bandidos, mesmo sendo apenas um jovem. Mas nessa época, ele tinha os seus amigos do orfanato para ajudá-lo, principalmente o garoto que o encontrou junto com Otsuru, o garoto chamado Gino.
Gino se especializou em lutar com 2 espadas e estava sempre tentando ajudar Afro, querendo seu bem. Ele queria que Afro parasse de buscar a faixa de número 2 e aceitasse ele, Otsuru e os outros do orfanato como uma nova família, porque essa busca por vingança só gerava violência e morte. No outro dia, Afro, Gino e Otsuru entregavam verduras e frutas para um homem na cidade. E ele pergunta se o mestre do orfanato estava bem, porque ele ouviu um boato de que bandidos tinham ido lá no dia anterior para pegar a faixa de número 2 do mestre espadachim. Mas Gino diz que ele deve estar enganado, não deve ser o mestre deles que ele está falando. Um tempo depois, no dia da sua graduação como samurai, Afro pergunta para o seu mestre se ele é o número 2. E o mestre diz que vai esperar por Afro, depois da meia-noite, na frente da Árvore da Aliança. Assim, naquela noite, na frente da árvore, o mestre admite: ele é o dono atual da faixa número 2. E Afro faria de tudo para conquistá-la, até mesmo lutar e matar o seu próprio mestre. Ele não deixaria sua vingança de lado, ele mataria até mesmo o homem que o acolheu, que o criou. Antes de qualquer coisa, as crianças do orfanato chegam para tentar impedir uma luta, mas no mesmo momento, vários bandidos também surgem atrás da faixa. Nesse momento então, o mestre espadachim, Afro e as crianças começam a lutar contra todos aqueles bandidos. Era isso que o mestre espadachim queria lhe mostrar, o fardo de carregar aquela faixa, o fardo de uma vida regada a sangue e violência. Os bandidos matam até mesmo os adolescentes, deixando só Gino gravemente ferido e Otsuru inconsciente. Mas os outros, praticamente todos mortos. Gino chegou a ser atingido várias vezes e até mesmo chegou a ser empalado. Mas Afro evitou que ele morresse, mesmo que tenha ficado mortalmente ferido. No fim, só ficaram de pé Afro e o mestre espadachim. Então o jovem faz a sua escolha pela vingança. E com apenas um golpe, que ele nem tenta revidar, Afro mata o seu mestre e se torna o dono da faixa de número 2. Gino estava quase morto, mas consegue ainda se levantar e ficar revoltado ao ver aquilo. Ele não aceita a escolha de Afro e começa a caminhar de costas em direção a um penhasco, dizendo que o tratou como irmão, mas ele agora nunca vai perdoá-lo. Assim, Gino se joga naquelas águas. Sozinho, no meio de uma pilha de corpos, é onde surgiu pela primeira vez aquele seu amigo tagarela, questionando se é isso mesmo que Afro vai fazer. E reafirmando a sua decisão, Afro veste a faixa na cabeça e se torna oficialmente o número 2. No presente, a luta entre Afro e o outro samurai com a cabeça de urso continua. Acontece que essa cabeça era uma réplica de um urso de pelúcia que Otsuru tinha quando era criança. E quando ela se abre ao meio, embaixo dela surge um desfigurado Gino. Gino agora tem um corpo com várias partes robóticas, substituindo os ferimentos que sofreu naquele ataque. E agora ele está determinado a derrotar o Afro Samurai e parte com tudo pra cima dele. Mas quem é destruído nesse momento não é Afro, e sim o seu amigo tagarela. Acontece que, aparentemente, esse amigo não existia, não é uma pessoa de verdade. É possivelmente uma criação da mente de Afro. Alguns acreditam que ele surgiu com o trauma de Afro ter matado seu mestre, o trauma de ter decepcionado Gino. É a sua mente tentando pará-lo, tentando fazer Afro desistir da sua vingança. Mas na verdade, ele era outra coisa, ainda não explicada nesse momento. De qualquer forma, Afro agora dá adeus ao seu amigo, porque era hora de seguir em frente, sem travas. Assim, Gino e Afro se enfrentam numa luta extremamente violenta. No meio do combate, Gino começa a lembrar do momento que foi salvo depois de ter caído daquele penhasco. Ele foi encontrado pelos 7 vazios, que o reconstruíram, que salvaram a sua vida e a de Otsuru. E é o cientista dos 7 vazios que lhe deu implantes e um corpo robótico. E é ele quem dá as ordens agora para Gino. Gino não estava 100% no comando.
Com as suas habilidades e os novos implantes, ele foi construído para ser o guerreiro perfeito. E Gino nunca mais parou de chorar a partir desse momento, onde ele jurou a sua vingança contra a Afro. Assim, a luta agora era violenta, cheia de ódio, cheia de vingança. Era uma luta complicada, mas a vida transformou Afro num assassino. E depois de uma luta complexa, mesmo ferido, Afro consegue derrotar Gino. Afro então continua e chega finalmente no topo da montanha Chunin. E finalmente se encontra com o dono da faixa número 1. A mesma pessoa que matou seu pai anos atrás. Um homem chamado Justice, ou Justiça. O número 1 o esperava por anos. Ele sabia que o garoto viria em busca da sua vingança. Mas o número 1 também queria que ele viesse logo, porque Justice agora quer a faixa de número 2 também. Só assim ele vai ter todo o poder do mundo. Ele vai reconstruí-lo da forma que quiser. Ter a faixa de número 1 não era suficiente para ele. Ele quer mais poder. Assim como Afro é movido pela vingança, Justiça, é movido pela ganância. Ele quer todas as faixas. Ele quer se tornar um deus. O número 1 era um pistoleiro, mas Afro, mesmo ferido, consegue se esquivar e até destruir os seus disparos. E com o seu poder e velocidade, ele chega perto do número 1 e corta os seus braços. E antes que o corpo monstruoso do número 1 pudesse revidar, como ele fez com seu pai, Afro corta o seu pescoço. O problema é que mesmo com o pescoço cortado, o número 1 começa a falar para Afro que a sua raiva nunca vai ter fim. Esse sentimento, esse ódio, não vai acabar mesmo depois que ele vencer a luta. Ele já foi longe demais e vai só sentir um grande vazio depois. Esse era o preço pela sua vingança. Nesse momento, o corpo do número 1 regenera o seu pescoço e um dos seus braços, e ele ataca Afro de surpresa, atingindo a sua cabeça. Mas o ataque não foi fatal. Então Afro vai para cima do número 1, furioso, e agora o corta em vários pedaços, vencendo a luta de uma vez por todas. E assim, tomando a sua faixa, Afro se torna finalmente o número 1. Ele venceu. Ele conquistou a tão sonhada vingança. Afro era praticamente um deus agora. Só que um tempo depois, Afro, no topo da montanha, agora portador da faixa número 1, era desafiado por um novo número 2. Esse era Gino. A vingança nunca teve um prêmio para ele. Só um ciclo de violência, de sangue, de matança. Ele matou inimigos e até a sua própria família. A sua própria paz foi destruída para isso. Por causa disso, pelas consequências das suas escolhas, Afro e Gino agora vivem numa batalha sem fim que continua, e continua, e continua. E é desse jeito que termina a história. Afro Samurai é um anime extremamente curto, e isso é bom e ruim ao mesmo tempo. No geral, é uma história de vingança que vai de um ponto A ao ponto B e vai direto ao ponto sem enrolação, mas por ser tão curto, acaba não desenvolvendo muito bem relações e personagens. Até porque o grande foco aqui são os combates, que são o grande ponto alto, sendo muito bem coordenados, com excelente animação, ainda mais para a época, e com um nível de violência bastante alto. Outro ponto de destaque, inclusive, é a trilha sonora, cheia de hip hop, que encaixa muito bem no ritmo geral da produção. E no final entrega sim uma mensagem, passando por tudo que o personagem atravessou nessa história, do começo até o final. É um anime curto, sem tanto desenvolvimento, mas é impactante. E por isso, talvez, é lembrado e referenciado até os dias de hoje. Inclusive o personagem é inspirado em Yasuke, o lendário samurai negro. O anime foi coproduzido e teve o seu protagonista e o seu amigo tagarela dublados por ninguém menos que Samuel L. Jackson.
A história ganhou uma versão em jogo para PlayStation 3 e Xbox 360 em 2009. E também em 2009 recebeu um filme em animação chamado Afro Samurai Resurrection, que é uma continuação direta da história. Ou seja, Afro Samurai não termina aqui, mas essa continuação é história para outro vídeo. Por isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para não perder a sequência e ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.